A gente sabe também que existe, como você falou, né, essa situação de captação de clientela, a gente sabe que existe uma desvalorização até pela nossa própria classe, mas aí a gente vai achando meios de valorizar, né, o nosso serviço e conseguir mostrar para o cliente por que a advocacia artesanal estratégica ela tem um custo diferente, mas ela também é feita de uma forma mais preocupada, né? Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com o Dr. Vinícius Tainan e o assunto do dia é advocacia artesanal e estratégica. Doutor, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Olá, meu nome é Vinícius Tainan, tenho 27 anos, sou um jovem advogado. Apesar disso, eu pude iniciar meu contato com a advocacia ainda muito cedo, né? A desenvolver o meu pensamento jurídico bem cedo. Meus pais são advogados, então tive contato com o escritório ainda jovem. Durante a minha jornada universitária, tive a oportunidade de estagiar na Procuradoria do Município, Gabinete de Juiz de Primeira Instância, Sim. vivenciar a advocacia em outros escritórios também. Então, gosto de dizer que pude começar cedo, né? E acho que como tudo na vida, a gente vai pegando um pouco do que funciona aqui, o que funciona melhor ali, o que não funciona, e descobrindo o perfil da nossa advocacia. Até tem uma frase que eu gosto muito que diz que ir faz o caminho, né? Então, nesse caminhar, eu logo descobri que ao me formar, abriria meu próprio escritório. E assim eu fiz e hoje estou no meu 4º ano de advocacia. O escritório é focado em direito de família, civil e previdenciário. Legal. Então, no seu começo de jornada, você teve experiência ali tanto na Procuradoria quanto na advocacia pública e hoje está exercendo de forma privada, como autônomo, né? Isso te dá uma visão bem ampla do panorama das coisas, entendendo por dentro como funciona, né? Exato. Eu acho que até o que me trouxe a me interessar por esse tema foi justamente ter tido a oportunidade de ver do lado de quem pede, né? Que é o advogado, o que a gente mais faz é pedir. E do Sim. lado de quem concede ou não. Então, tive a oportunidade de vivenciar desses dois ângulos, né? Dentro ali do gabinete, estagiando, dentro do escritório e também ainda administrativamente, né? Atuando ainda que como estagiário pelo município. E o que me trouxe uma vivência bem bacana. Show de bola. Então vamos falar sobre a advocacia artesanal. Doutor, o que é isso daí, né? Porque eu acho que a advocacia de massa ela é mais simples de assimilar, né? Que é aquela questão de múltiplas ações repetidas, praticamente um copia e cola. Exato. Ali. O que é a advocacia artesanal, então, para quem está nos acompanhando? Eu acho que tem, assim, a gente trazer um conceito definido, específico, é um pouco difícil porque a gente pode analisar de vários aspectos, né? Então, por exemplo, a advocacia pode ser estratégico artesanal, estratégica em relação aqui ao alcance da sua advocacia, a atuação em si, e existem vários, como a gente fala, tem um leque de oportunidades e vários tipos de advocacia, né? Sim. Mas, para mim, dentro da minha realidade, aquilo que eu entendo como advocacia artesanal e estratégica, aquela advocacia mais voltada e focada no atendimento especializado, uma escutativa, um atendimento que a gente busca compreender a dor, a necessidade do cliente, né? Uma advocacia mais pensada, mais trabalhada com foco num resultado mais personalizado. A advocacia em massa, como você disse, é uma advocacia que, do meu ponto de vista, ela é mais padronizada, né? Então, tem muita demanda, você precisa entregar um resultado e, às vezes, o resultado é específico. Então, é uma advocacia que ela não exige tanto uma participação tão próxima do advogado. Eu acho até que a advocacia massificada ela pode, sim, ser enquadrada como uma advocacia artesanal, estratégica. Vai depender da capacidade que o escritório, que o advogado tem de lidar, né, com determinado tipo de demanda, com uma quantidade de demanda e fazer um trabalho mais específico, mais próximo. Geralmente, assim. na massificada, o advogado ele tem esse contexto de criar a tese, de criar a inicial, né? E esse processo a gente sabe o quão difícil é, né? Exato. De criar algo novo, né? Normalmente.
Mas, no geral, assim, fica aquele batidão, né? De trocar o nome da parte autora, né? Exato. Dificilmente vai fugir muito disso, né? Algo mais padronizado, né? Sim, sim. E tratando, assim, da advocacia artesanal, né? A gente sabe que a insegurança jurídica no Brasil, ela é grande, né? A gente tem alterações legislativas, né? Até o passado é incerto, né? Uhum. Parafraseando isso que é tão conhecido, né? Como é que a gente aplica, então, essa advocacia nesse contexto em que tudo está em constante evolução e a insegurança jurídica impera? Uhum. Acho que vale a pena a gente voltar, começar mais do início, né? Até entrando no que me trouxe a perceber mais essa advocacia artesanal e estratégica. A gente sai da faculdade com muita teoria, né? Alguns com Sim, prática, quando tem a oportunidade de ter essa experiência. E ali a gente passa a lidar com o dia a dia da advocacia, que traz muita frustração, tem uma expectativa muito grande em cima do advogado, uma expectativa nossa mesmo com o resultado daquele processo, né? Uma carga de responsabilidade alta e a gente não sai preparado para lidar com aquilo. E isso é fruto, é algo que a gente colhe muito por razão dessa insegurança jurídica, né? Você sim. falou, essa instabilidade legislativa. Acho que você também já deve ter passado por isso, de repente a gente chega para um cliente, entrega uma sentença totalmente procedente e o cliente, dentro do processo, talvez não tenha se sentido totalmente satisfeito, faltou alguma coisa. Às vezes no direito de família, a gente lida com uma situação que a pessoa está passando internamente, ela quer externar, embora o processo não tenha aquele objetivo específico, a gente a gente pode buscar atender a necessidade do cliente, né? Compreender a dor, a necessidade dele e assim a gente personaliza o resultado, como a gente falou, né? E aí dentro disso vai surgindo a advocacia estratégica, artesanal e a gente vai buscando métodos de dentro do nosso modo de atuar, evitar os resultados, os efeitos dessa tanta insegurança jurídica. Se a gente pensar aqui no Brasil, são diversos tribunais. A gente não tem, pelo menos do meu ponto de vista, a gente não tem entendimentos que são aplicados iguais em todos os tribunais. Cada tribunal, às vezes, aplica de uma forma, faz a sua jurisprudência, e a gente tem que aprender a ir lidando com isso, tentando minimizar, né, que a nossa atuação sofra por conta disso, dessa abrangência tão grande de tribunais, às vezes até dentro do município. Aqui, se a gente parar para pensar, por exemplo, temos 3 varas cíveis. Pode ser que cada juiz dentro da sua vara aplique um entendimento de uma forma diferente, né? Analise um conjunto fático probatório do processo de formas diferentes. Então, a gente vai buscando fazer a nossa advocacia artesanal e estratégica como um meio de direcionar mais para o resultado que a gente quer e evitar lidar com essa instabilidade. A gente sofre bastante, né? Você falou a respeito de mim, né? A gente tem situações em que o entendimento de um magistrado na Justiça Federal é este e o magistrado da vara ao lado entende de forma totalmente diferente. E isso gera uma frustração no cliente danada, porque geralmente na nossa advocacia ele tem algum colega que já teve uma ação com a gente, veio por indicação, porque esse colega já teve uma sentença favorável, né? E acaba caindo numa vara com uma interpretação diversa. Então, assim, isso atrapalha demais o nosso exercício na advocacia. Exato, e eu acho que aí entra também a grande diferença, né, da gente fazer uma advocacia, como eu disse, artesanal, da massificada, porque a gente precisa, dentro desse contexto, alinhar as expectativas com o cliente, como eu disse, alinhar as expectativas nossas, porque a gente lida muito mesmo com isso, né? Essa diferença do modo de pensar, de analisar cada processo, cada magistrado, né? E é uma realidade, né? A insegurança jurídica é uma realidade. A gente sai da faculdade, e aí falando mais aqui voltado para a jovem advocacia, não está preparado para lidar com as frustrações, expectativas que vêm, né? Justamente disso, de cada juiz pensar de um modo, cada processo se desenrolar de uma forma. E aí a gente vai buscando os meios na advocacia artesanal de direcionar mais o resultado para tentar fugir um pouco disso.
Legal. E a gente sabe que nessa advocacia a gente precisa realmente de um estudo um pouquinho mais aprofundado, ser bastante criativo, né? Uhum. Na hora de construir essa tese jurídica, construir esse caso que será levado ao tribunal. De que forma você vê esse aspecto, especialmente da criatividade, desse estudo aprofundado? Legal a pergunta, Rafa. Eu sou apaixonado por leitura e por escrita. Leio muito, gosto muito de escrever. Eu acho que na leitura a gente lê, a gente gosta de determinado livro, determinado assunto, enfim. A gente lê e guarda pra gente aquilo, vez ou outra volta ali no livro. Mas em relação à leitura, a escrita a gente precisa desenvolver, né? A gente, principalmente nós que somos advogados e a usamos muito, a gente precisa pôr em prática. Então eu comecei a me interessar muito pela escrita e comecei a buscar, né, para a gente tangibilizar o que a gente está falando. Mas existe advocacia artesanal estratégica? Então eu comecei a tentar colocar na minha prática, no dia a dia, principalmente nas minhas petições, a usar essa desenvoltura com a escrita, por exemplo, para direcionar mais. Então, por exemplo, a gente tem essa dificuldade com as jurisprudências, né? Às vezes cada tribunal aplica de uma forma, cada juiz entende de uma forma, e a gente tem ferramentas muito poderosas, às vezes até dentro ali do próprio CPC, acho que é o artigo 927, que diz que os tribunais devem manter a coerência da jurisprudência. E aí eu comecei a tentar desenvolver dentro das minhas petições, né? A gente sai da faculdade com aquela ideia de esqueleto para passar no AB. Sim. Mas você desenvolvendo, você consegue adaptar um pouco mais o trabalho, né? Então, fazer uma seleção das jurisprudências que são incontroversas, né? De como ela se amolda a cada caso concreto e delimitar isso de uma forma muito clara na petição. Como eu disse, eu tive a oportunidade de estar tanto do lado de quem pede, como do lado de quem concede. E o volume de processos, a gente sabe, é muito grande. Então, a gente tem que ser mais assertivo. Aprendi a usar também o banco de sentenças, né? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem um acervo de sentenças ali que, para nós, é uma ferramenta extremamente útil, né? Você distribuiu uma ação, caiu em determinada vara, você tem ali um acervo de todas as sentenças mais recentes que aquele juiz deu sobre aquele determinado assunto, sobre aquela determinada classe. E se você tira um pouco do seu tempo para ir compreendendo a dor do cliente, a necessidade dele, um tempo para fazer esse estudo, você consegue tocar e dirigir o processo sabendo exatamente qual que é o pensamento daquele juiz sobre aquele determinado caso, sobre aquele determinado assunto. Até porque o juiz tende a ser coerente e congruente com o que ele já fez, né? Exato. E como esse dever, né, de coerência com a jurisprudência. E se não for, a gente tem como cobrar, né? A gente analisou, a gente cuidou de se preocupar com isso. Legal. Em cima dessa pesquisa de jurisprudência, você citou o banco de sentenças, né? Existem outras ferramentas que você utiliza dentro do seu arsenal ali? Rafa, eu acho que em todas as áreas hoje a gente tem muitas possibilidades, a gente tem fácil acesso a muita informação e é claro que são várias áreas, a gente tem que tomar um cuidado com filtrar aquilo que a nossa pesquisa, acho que o trabalho do advogado também é muita pesquisa, mas existem, né? Até na área extrajudicial, a gente hoje consegue consultar jurisprudências extrajudiciais, né? Eu acho que vai do interesse do advogado no cuidado em pesquisar, em analisar. Acredito que outros tribunais também tenham aí o seu banco de sentenças, né? Como a gente possa consultar sentenças, acórdãos, enfim. E eu acho que tem muito potencial, né? Vai da disponibilidade do advogado para pesquisar, para ter essa análise acurada de cada caso. Legal. E de que forma você enxerga a maior previsibilidade de resultado, né? É lógico que a gente sabe que 100% de ganho nenhum advogado vai conseguir, porque não está na nossa alçada, né? Nossa obrigação de meio, de demonstrar o melhor direito daquele cliente, mas não necessariamente o magistrado vai acolher a nossa tese, né? Mas você tem percebido assim uma alta taxa de sucesso? Como é que você vê? Sim. Tem sim uma maior taxa de sucesso. Tenho percebido que é um trabalho que vale a pena.
E se a gente não tem sucesso, a gente pelo menos tem uma transparência com o cliente, né? A gente tem como mostrar como que esse trabalho foi feito, né? Que não é mais um caso que entrou no escritório, ficou na gaveta e... aliás, a gente distribuiu, depois foi para a gaveta e tocou-se como toca qualquer outro. Então, a gente consegue ter, sim, uma maior previsibilidade, porque a gente analisa o panorama geral do processo, tenta entender como que o que o juiz valora como prova, né? Como que cada prova serve para o entendimento dele. A gente dá mais atenção ao que ainda é controvertido ou não no processo. E então, isso nos deixa mais próximo de encontrar um resultado de sucesso no processo, né? E, como eu disse, mais transparência com o cliente, um contato sempre próximo durante todo o processo. E eu acho que conforme a gente vai falando, explicando sobre essas ferramentas, sobre esse jeito de atuar, vai ficando também mais claro o que é essa advocacia artesanal estratégica. Sim, eu acho que hoje até com essa questão dos processos serem transparentes, estão todos na internet, o cliente com senha consegue acessar. Normalmente, né, está se criando uma cultura do cliente acompanhar mais o processo dele de perto, né? E realmente esse cuidado nos detalhes, provavelmente os clientes percebem como um zelo maior, né? A percepção de valor do trabalho do profissional deve ser maior. Exato. Eu acho que as pessoas dizem o mal da nossa geração querer tudo para ontem, né? Então tem essa expectativa do cliente também. Ele já chega no escritório, mas demora, mas quanto tempo leva esse processo, como é que funciona, enfim, e fica sempre te cobrando, porque quer um resultado, né, rápido, isso existe. Então a gente tem também que alinhar as expectativas em relação a isso. Mas a gente trabalhando dessa forma, a gente consegue, às vezes, até explicar para o cliente, olha, foi feito, eu pesquisei, né? Eu tenho me inteirado de como essa vara, por exemplo, atua, como aquele juiz determinado atua, o prazo estimado é mais ou menos esse, não tem como te garantir, mas a gente tem como gerir melhor ali em relação a essa expectativa do cliente também. Legal. Mas nem tudo são flores, né? Nem Então tudo vamos lá. É lógico que também, assim, esse trabalho mais esmiuçado, ele consome mais tempo, não tem como, né? Isso é um fato, né? E como é que você lida com isso, né? Entre, assim, maximizar o trabalho que é feito em prol daquele cliente, mas sem descuidar do seu escritório como um todo, né? Afinal de contas, o escritório, ele tem ali um funcionamento quase de uma empresa, né? Você tem a hora que você precisa atender cliente, você tem a hora que tem que fazer audiência, você tem a hora que fazer seu marketing, você tem a hora de cuidar do seu caixa, enfim, olhar suas finanças. Como é que você lida com tudo isso daí? Exato, acho que esse é um grande desafio, né? A gente acaba tendo muito volume de trabalho, tendo que ter um cuidado muito grande com todos os processos, e se o escritório não tem uma equipe preparada, ou então o advogado não tem tanta disponibilidade de tempo, isso se torna um desafio. Eu acho que assim, você trabalhando dessa forma, você consegue ter sempre um direcionamento sobre o processo, os rumos que ele pode ou não tomar, a gente já se planeja com antecedência, isso exige também um planejamento, né? Não só ali no início, na distribuição do processo, mas também tentando analisar quais os possíveis desfechos que ele vai ter lá na frente. Mas é um desafio, Rafa. Como eu disse, eu hoje particularmente tenho muito interesse pela advocacia, gosto da leitura, da escrita, então dedico muito meu tempo, isso acaba até exigindo de mim uma certa disponibilidade bem aberta, aliás, bem exigir, como é que eu posso dizer? Uma grande disponibilidade de horário, né? Sim. Mas é um desafio e a gente vai encontrando meios, né? A gente vai, se tiver uma equipe no escritório tentando ensinar o uso dessas ferramentas, desses métodos, tentando manter sempre próximo o contato não só do cliente com o advogado, né, conosco no primeiro atendimento, mas também da equipe, né, entender os valores do escritório, a forma de trabalhar, o que a gente preza. Mas é um desafio, de fato é um desafio, mas
acho que é inerente à advocacia, né? Toda advocacia tem. E a gente vai aprendendo a lidar e otimizar o nosso tempo. Legal. E como é que você faz para administrar seu tempo dentro de casa, bicho? Porque você falou, eu invisto bastante tempo no escritório. A gente sabe que você é recém-casado, você tem um hobby ali de motocross. Como é que você faz para lidar com tanta coisa, cara? Olha, Rafa, eu acho que uma das coisas que muito me ajuda na advocacia, ajudou em tudo na vida, é o esporte. Como você disse, né? Eu tenho uma vida bem ativa também como atleta. E sempre foi assim, desde da época da faculdade. Então a gente vai tentando aprender a otimizar o nosso tempo, né? Não tem muito tempo para perder. E a gente tenta aliar uma coisa na outra. O dia começa cedo e acaba tarde, é um desafio mesmo. Eu ainda agora, daqui a alguns dias, alguns meses, vou ser pai, então vou precisar aumentar a equipe no escritório. Olha, eu sinceramente não sei como que a gente encontra tempo para tudo isso, né? E hoje a sua equipe está com quantos profissionais, Vinícius? Hoje no escritório eu estou passando por, como eu disse, né, vou ser pai, então estou passando ali por uma reestruturação, porque eu vou ter que delegar um pouco de serviço. É um desafio também da advocacia a gente delegar, né, principalmente quando a gente está acostumado com um atendimento mais próximo. Então, hoje, estou só eu no escritório, né? Mas já com a mentalidade aí de montar uma equipe para esse ano, para poder me auxiliar, né? Eu tenho direcionado mais a minha atuação para as áreas que eu tenho bastante disponibilidade e interesse, porque, como eu disse, hoje estou só no escritório, né? Então, preciso dar uma reestruturada. Venho de uma jovem advocacia, pouco tempo de escritório aberto, mas agora já sabendo o que precisa ser feito. Já está com esse direcionamento, então. Isso. Legal. E como é que você vê a concorrência, né, que você sofre com a advocacia massificada, né? A gente sabe que tem alguns colegas aí, alguns profissionais, que eles têm algumas estratégias de captação em massa, né, de clientes, algumas beiram a ética ali, a infração ética, né? Não dá para abrir muita coisa, né? Mas como é que você vê, então, a concorrência com esse pessoal aí? Olha, eu acho que a gente vai encontrando... eu acho que a advocacia, uma coisa que é muito valiosa para a gente são as indicações, né? Então, isso é o que, principalmente no início, vai fazendo a máquina virar ali, o escritório virar. E as pessoas que chegam até mim são pessoas que, quando vem de uma indicação, sabem que o meu serviço ele é esse serviço mais direcionado, né? É um atendimento mais próximo, mais personalizado. Então, é diferente, né, da advocacia massificada, porque eu acho que também os clientes que vêm mais com esse pensamento. E a gente, quando tem esse tipo de cuidado com cada processo, quando a gente compreende o perfil do nosso trabalho, a gente sabe explicar como é que ele é feito, a gente consegue até precificar melhor, a gente consegue filtrar os nossos clientes, né? Conhecem o valor do nosso trabalho. E aí, como eu disse, né, vai ganhando cada vez mais perfil, o que é a advocacia artesanal estratégica. Então, ela vai se fazendo do seu modo, né? Sim. Às vezes pelas indicações, pela forma como é divulgado ou falado o seu serviço. Legal. E você tocou num ponto importante, né, que é a questão da precificação, né? É legal, né, o trabalho, mas ele tem que ser cobrado de forma adequada, porque demanda mais horas sua de trabalho, né? Isso é um fato. Seria o equivalente a um lanche fast food e uma comida gourmet de um restaurante, né? Uhum. A gente está trabalhando com duas coisas diferentes. Ambos são bons, né? Advocacia massificada, advocacia artesanal. Só que assim, o tempo despendido é diferenciado, né? A qualidade do que é colocado ali é diferente, então tem que ser cobrado de forma diferente. Exatamente. Como é que você consegue ver que os clientes têm essa percepção de valor para você cobrar um ticket maior nos seus honorários? Rafa, cada vez mais. Eu acho que quando a gente é jovem advogado, a gente também sofre com isso, né? Talvez por credibilidade, talvez por não ter ainda tanto tempo de mercado, a gente encontra, sim, uma maior dificuldade de precificar
Mas com o tempo a gente vai percebendo as necessidades do escritório, a gente vai percebendo o que vale a pena, né? Se você vai dedicar mais tempo à sua atuação, ao seu serviço, a determinada causa, obviamente você tem que dar um valor que faça jus aquele trabalho todo que você tá fazendo, né? O nosso trabalho envolve ferramentas, tem custos, né? O escritório tem custo, é uma empresa, né? Então a gente vai aprendendo a precificar e a demonstrar para o cliente por que aquele trabalho custa aquele determinado valor. A gente sabe que o valor da tabela de honorários da OAB é um valor que, para a maioria da população, para a grande parte da população, é um valor alto, né? E a gente sabe também que existe, como você falou, né, essa situação de captação de clientela, a gente sabe que existe uma desvalorização até pela nossa própria classe, né? Sim. Mas aí a gente vai achando meios de valorizar, né, o nosso serviço e conseguir mostrar para o cliente por que a advocacia artesanal estratégica ela tem um custo diferente, mas ela também é feita de uma forma mais preocupada, né? E aqui, até por o que eu penso assim, a respeito, é que atuando dessa forma, você consegue até gerar uma estabilidade maior nas decisões, né? Porque, como você falou, a partir do momento que eu entro e vejo tudo que aquele juiz está trabalhando, de que forma que ele pensa e tal, a tendência é você ter uma previsibilidade maior e a jurisprudência vai se uniformizando. Você enxerga dessa forma também? Enxergo. Eu acho que isso é um papel do advogado, né? A gente tem que exercer a advocacia sim. A gente tem que ser sempre um inconformado, né? Combativo. E é o que motiva muito também. A gente brigar para que as coisas sejam, para que a jurisprudência seja cumprida, para que a gente tenha mais segurança, né? Até mesmo nas relações contratuais, eu acho que é onde se vê muita segurança jurídica hoje. Sim. Você vai, às vezes, o próprio advogado, eu como advogado, tenho muito cuidado em fazer um determinado contrato, em reger as cláusulas para proteger o cliente. Mas a jurisprudência, ou talvez o modo de pensar do juiz, afasta, né, a validade de uma cláusula contratual. Então, a gente tem que brigar dos dois lados, às vezes, né? Sim, sim. Não, legal. Quais áreas que você acha assim, que são extremamente adequadas a essa advocacia artesanal? Olha, eu acho que a primeira, sem sombra de dúvidas, a advocacia de família, né? Sim. A gente sabe que a pessoa que nos procura ali para uma atuação no direito de família, sempre ou quase sempre são situações que precisa de um cuidado, né? De repente, a pessoa te procurou para fazer um inventário, ela está numa situação de luto, está numa situação de talvez desconforto, incerteza por saber, de repente, quem faleceu foi o provedor da família. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? É uma área onde a gente tem que sentar e pensar, vale a pena o litígio ou a conciliação, né? E isso envolve do advogado também um desenvolvimento pessoal, né? Muito grande, para a gente ter capacidade de lidar, de ter uma comunicação não violenta. Então, a área do direito de família, a área da previdência, porque é algo muito esperado pelo cliente que te procura, Sim. né? Então, para analisar qual que é a melhor situação para ele, né? Quais são as necessidades dele. Direito civil também. Então, acho que todas as áreas, mas as principais, as que a gente mais vê no dia a dia, que são as que tem tantas demandas e tem tanta jurisprudência sobre o assunto, são as que a gente precisa dar mais atenção. Como é que é o desenvolvimento de um método para fazer isso, né? Por mais que a advocacia artesanal ela seja um estudo caso a caso, aprofundado, né? Eu imagino que você já na sua atuação você já tem um método criado, né? De uma forma de trabalhar para você chegar na construção daquele caso. Como é que é o seu método de trabalho? Olha, eu acho que o primeiro ponto, né, que foi adotado no escritório foi focar mais no atendimento com maior disponibilidade para entender a necessidade, o que o cliente quer. A gente faz uma análise do que ele tem
de prova, né, do que ele tem, de quais são os fatos. A gente pensa primeiro se é necessário, se é mais viável uma conciliação ou se é mais viável o litígio. Se for possível, a gente tenta primeiro uma conciliação. Uma forma de driblar também a insegurança jurídica é a conciliação, né? Eu acho que é um dever do advogado também. Sim. Então, a gente busca, se possível, conciliar. Não sendo possível, a gente faz essa análise sobre o tema, né? O assunto que o cliente precisa que seja resolvido. Depois disso, chamo o cliente de volta, um alinhamento de expectativas, né? Como eu disse, olha, os possíveis resultados são esses, o que a gente tem para entrar com esse processo assim, assado, é bom, não é? E a gente vai encontrando as estratégias, né? Ao longo do processo também, tentando compreender quais são os possíveis desfechos, o que ainda é controvertido, o que ainda não é. E assim, sempre com um contato próximo com o cliente, a gente vai para cada caso desenvolvendo uma estratégia específica. Eu acho que é difícil generalizar. Cada caso é um caso, né? Legal. Quando você me propôs esse tema, eu fiquei muito feliz, porque eu já falei em uns 2 ou 3 episódios que a profissão do advogado é estratégica. Uhum. Então, assim, quando você me apresenta esse tema, fala, Rafa, eu queria falar sobre isso, eu fiquei muito contente mesmo, porque alguém comunga do meu pensamento, né? Eu falei, legal, a gente vai poder falar exatamente disso, né? De que forma que é a estratégia do profissional por trás das cortinas, né? O que o advogado está pensando, né? E, Vinícius, muito obrigado por você ter vindo, né? Nossa proposta era bater um papinho aí de meia hora sobre esse assunto e a gente conseguiu cumprir. Eu vou abrir o microfone para você se despedir, meu amigo. Rafa, eu agradeço imensamente pela oportunidade. Parabenizo pela ideia. Algo onde a gente é uma fonte de aprendizado, né? Acesso muito fácil. Quem tem interesse, quem se interessa, aprende muito aqui ouvindo. Acho que a gente, sempre que se dispõe a aprender, a ouvir alguém, a gente aprende alguma coisa. E principalmente por estar dando espaço para mim também, que sou um jovem advogado, outros colegas da Jovem Advocacia. E é isso, agradecer pela oportunidade. Muito feliz em estar aqui. Legal. Então é isso. Siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, se inscreve no canal e até o próximo episódio.